Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV, tudo bem? Hoje, o quadro TV Saudades Entrevista traz uma grande atriz brasileira que tem uma carreira longa, com muitos trabalhos em televisão, teatro, cinema. Ela que vai contar a história para a gente hoje. Eu falo de Rosana Pena. Rosana, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Américo. Estou muito feliz por vocês terem se lembrado de mim, a gente ter a oportunidade de bater esse papo. Muito obrigada. E adorei TV Saudade. Bonito o nome. Na verdade, eu acho que a gente tem a obrigação de resgatar quem sedimentou a estrada para que outros pudessem passar por ela, né? E eu acho que o brasileiro tem memória curta e quanto mais jovem o brasileiro, menos conhecimento ele tem. Então, acho que a minha função é um pouco essa. Jornalista que sou, né? Fazer esse trabalho memorialista. Parabéns, por isso que eu estou te chamando para a gente conversar, porque você faz parte dessa história da televisão. Você está há muito tempo aí, né? Estou conservado em formol. Eu gosto de começar sempre pelo começo, tá? Perguntando primeiro, quando foi o primeiro contato seu com a arte? E quando foi que você decidiu que seria esse teu caminho? E qual foi a tua trajetória para se profissionalizar? Na verdade, eu tive toda a minha infância, o meu contato foi muito próximo com a arte, porque minha mãe era cantora de ópera, minha avó foi cantora de ópera também, ela cantou, ela era alemã, e ela cantou assim para reis, rainhas. Minha avó nasceu em 1900, então era uma assim, para mim, que era uma criança, quando ela me contava essas histórias, eu ficava muito encantada, porque era um mundo fantástico para mim, né? E minha avó fugiu da guerra e veio para o Brasil e ela se tornou professora de canto. Falava bem até o português, né? Conseguiu, né, aprender. Ela casou com um português, veio para o Brasil e ela se tornou uma ótima professora de canto. Todos os grandes cantores de ópera do Teatro Municipal do Rio eram alunos da minha avó, né? E eu fui criada nesse meio. Com 5 anos de idade, eu frequentava o Teatro Municipal. Os porteiros já me conheciam, me colocavam na cadeirinha, porque minha mãe trabalhava também no Teatro Municipal. Então, minha mãe fez todos aqueles grandes musicais dos anos 60, My Fair Lady, Hello Dolly, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, Arco-Íris, e aí eu ficava na coxia, né? Como chamavam sua mãe e sua avó? Minha avó era Sophie Hedwig Kindle Pena, e minha mãe era Antoinette Kindle Pena. Minha mãe era cantora, né? E ela participava desses musicais como cantora, porque o Vitor Berbara ele pegou praticamente todos os cantores do Teatro Municipal para participarem, por exemplo, de My Fair Lady, né? Assim, a grande parte do ensemble eram cantores do Teatro Municipal. E eu participava daquilo ativamente, era normal para mim, né?
Meu tio tocava violino, então, assim, super normal eu ir para o teatro com 5, 6 anos de idade, ficar na coxia. Era minha casa, era minha segunda casa, entendeu? Ah, entendi. Então, Eu não tive muita dificuldade para saber o que eu queria fazer, né? Apesar da resistência da família, porque naquela época, como você sabe, É né, isso que eu ia te os perguntar. artistas, minha mãe era chamada de vagabunda, né? Como se dizia, ela não era benquista em determinados lugares, apesar de ser uma cantora, né? A cantora de ópera tinha dentro desse meio um outro significado, né? Ela, apesar de tudo, ela era respeitada porque ela não era atriz, ela era cantora de ópera, então já estava num outro patamar, né? Mas era interessante, né? Você perceber esse tipo de resistência. E aí eles não queriam que eu passasse por esses percalços, né? E deixa, Futuros, né? é isso que eu quero entender. Diz uma coisa. Então, você tinha mãe cantora, mãe artista, avó também artista, Uhum. mas você enfrentou rejeição de quem? Então, quem é que não queria? A minha avó não queria. Minha avó era a matriarca da família, era tipo uma governanta alemã, né? Como toda boa alemã, ela Uhum. tinha regras muito rígidas de comportamento, apesar de ela ter uma cabeça bastante moderna para a época. Mas dentro de casa, ela era muito rígida. E eu me rebelei muito com determinadas regras. Eu era rebelde, minha mãe era mais passiva, né? E eu não queria aceitar, eu queria fazer aquilo. Eu gosto eu quero ser atriz e ponto, é isso que eu quero fazer. Eu não queria ser cantora de ópera, apesar de eu ter eu ter estudado canto lírico com a minha avó. E ela queria que eu viajasse para o mundo, que eu, assim, se era para viajar fora, morar fora do Brasil, seria como cantora de ópera, né? E eu não queria, porque eu não aguentava mais ouvir os alunos cantando, uns desafinavam, eu tinha um ouvido de tuberculoso, né? E eu falava na cara, com 6 anos de idade, nossa, você está cantando muito mal, está desafinando. A avó, eu morria de vergonha, porque eu falava na cara, viu? Está péssimo você hoje, está cantando mal. Mas aí eu me rebelei, né? E eu saí de casa muito cedo e eu fui trabalhar como secretária. Eu estudei datilografia, que na época isso já era bacana, você saber datilografia, né? Eu fui fazer um curso técnico, né? Essa carinha mesmo que você fez, né? É, porque eu fiz também, né? É, é. Nossa, você saber datilografia era o máximo, né? E eu estudei, eu fui fazer o curso técnico de secretária executiva no colégio que tem no Rio de Janeiro, no Largo do Machado, Amaro Cavalcante, que existe até hoje, né? Então, eu pensei o seguinte, eu vou fazer o que a minha família quer, porque eu era menor de idade, e depois eu vou para a vida, eu vou fazer aquilo que eu quero. Então, eu fui trabalhar como secretária executiva, acabei sendo secretária de diretores, né, do Banco da Distribuidora do Estado de São Paulo, tudo contra gosto, tá? Uhum. Mas eu fui tentar obedecer para acalmar, porque eu tinha sérias brigas na minha casa, né? Eu tenho uma estrutura financeira para eu sair de casa, então eu consegui essa Então, mas estrutura trabalhando. isso ainda, tudo isso ainda antes de sair de casa? Isso antes de sair de casa. Mas aí eu ia a teatro, eu lia muito e eu queria fazer cursos de teatro, mas assim eu nunca tive oportunidade de fazer uma faculdade de teatro. Eu passei para letras, que era assim, bom, eu vou tentar fazer o jornalismo, e eu fui para a literatura, né? Mas Você é alfabetizada em português e alemão. Você fala fluentemente duas línguas. o alemão eu falava até razoavelmente bem. Ah, Mas, em consequência de eu não ter alguém para conversar, eu esqueci bastante, mas eu entendo bem o alemão. Acredito, né? Assim, eu entendo o dia a dia, né? mas naquela época Mas, você falava bem. em casa, assim, que minha mãe e minha avó só falavam alemão comigo e minha mãe falava português.
Porque ela falava em alemão, eu respondia em português só para ser rebelde. Eu era rebelde mesmo, né? Tudo que elas queriam que eu fizesse, fazia ao contrário. Eu pergunto isso porque eu imagino que esse conhecimento deve ter dado uma boa bagagem para conseguir os empregos que você buscava, né? Sim, foi para mim, eu tive, na época, eu fui para o mercado de capitais, por incrível que pareça. Ciências exatas, que eu não suporto. Eu era totalmente humanas, né? Ir para exatas, para mim, era a morte. Mas eu fui caminhando para isso porque era algo que, na época, existiam poucas operadoras de mercado. Era anos 70, né? Existia um preconceito muito grande de mulheres em mesa de open market. E aí eu comecei a estudar um pouco, porque aquilo era horrível, né? Você ficava com uma mesa imensa, com muitos telefones, e aquilo tudo tocava ao mesmo tempo. No final do dia, você tinha que passar as taxas de mercado. Nossa, aquilo foi me deixando assim tão triste, né? Eu ganhava muito bem, aí que eu saí de casa, né? Eu ganhava bem, porque eu era secretária do superintendente da distribuidora do Estado de São Paulo. Tinha uma sala imensa, só para mim, uma sala secretária executiva lá era o máximo, né? Era um cargo bacana, né? Só que eu era infeliz. Eu era muito infeliz. Contando isso, me obriga a fazer uma pergunta. Você, jovem, mulher, enfrentou Aham, preconceito, pelo fato de ser mulher, você é mulher, verdade. sofreu machismo também, assédio nesse Também. período. Como é que lidar Sim, com isso? porque foi complicado, porque os operadores de mercado eram homens, né? Existiam, na época, se não me engano, eram 3 mulheres, Nós que já estamos eram falando isso formadas em final dos anos 70. 70. Eram 3 mulheres formadas em estatística. Olha que coisa chata, né? Só de falar, chega até a dar arrepio. E aí eles queriam que eu fizesse estatística para que eu ficasse, né, já fosse para um outro cargo, né? E eu juro que eu tentei, porque eu já ia pular já para um salário top, né? Todos os operadores de mercado naquela época ganhavam muito bem, começavam com um Fusca, daqui a pouco estavam com uma Mercedes, né? Então era tudo muito rápido, né? Mas eu não aguentei. Eu, inclusive, trabalhei um tempo na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Eu recebia os palestrantes que vinham de fora para que eles pudessem dar as aulas, né, os workshops para os operadores. Eu fiquei um tempo aqui, eu fiquei muito mal, e eu falei, gente, eu vou sair disso. E aí aconteceu de eu trabalhar na Andima, Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições do Mercado Aberto Andima, olha o nome, que era dirigido por um jornalista. Você vai me perguntar o nome e eu não vou lembrar do nome. Então, eu não te pergunto, tudo bem. Eu não pergunto o nome. Eu tenho a imagem dele aqui, ele era uma pessoa maravilhosa, era um belíssimo jornalista, e ele era muito amigo do Albino Pinheiro, que foi uma lenda no Rio de Janeiro. Então, mas você foi um E aí pouco. que eu... por isso que esse período foi o período de transição, que por causa do Albino Pinheiro, eu comecei a ter mais contato com o pessoal das artes, né? Sem ser a parte de ópera, cantores de ópera, entendeu? Então, fazendo mais duas coisas aqui. Primeira coisa. Eu não paro de falar, né? Não, deu uma mexida no som. Primeira coisa que eu vou te perguntar. Você era infeliz pela atividade que você exercia, mas, além disso, tinha o machismo e a coisa do assédio. Sim, eu não te respondi sobre isso. E nesse período ainda que ganhasse bem, ainda que feliz, você buscava alguma coisa no meio da arte ou você estava simplesmente infeliz e vivendo aquela infelicidade plenamente, digamos assim? Não, eu tentei, porque, olha, eu era muito nova, né?
Então, assim, eu estava já num cargo, para a minha idade, um cargo importante. Eu tinha muitas responsabilidades, eu tinha uma família rígida, né? Então, aí eu também sofria esse assédio por ser mulher dentro desse meio. Então, eu meio que me blindei para eu saber ter que lidar com esse tipo de situações, né? Foi muito complicado, porque os homens eles se sentiam os todos, né? Eles eram todos poderosos, né? Tinham muito dinheiro, tinham cargos, né? Eles eram importantes. O ego, né? Se lidar com o ego é algo muito complicado. Mas eu soube lidar com isso. Eu tinha a resposta na ponta da língua, eu não aceitava. Eu até, na época, eu acabei namorando um operador de mercado, então acho que foi minha salvação, porque ele era uma pessoa bacana e ficamos namorando seriamente um bom tempo. Então, eu consegui, por conta desse namorado que eu tive, que era muito bacana, ele tinha uma cabeça... era um cara mais inteligente, mais humano, eu consegui me blindar, né? Mas foi bastante complicado esse período para mim. Esse período que você fala durou quanto tempo? Há uns 4, 5 anos. E 5 anos. nesses 4, 5 anos, você não buscou atividade artística, você não buscou curso, você viveu plenamente Não, felicidade. não, então, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui trabalhar com o Albino Pinheiro. Eu era solteira, era, né, jovem, eu era muito tranquila com relação a relacionamentos. Meu foco era trabalho, né? E eu pensava em fugir daquilo. Eu pensei até em ser aeromoça. Eu fiz um curso técnico de alemão, porque na época o presidente da Lufthansa era parente da minha avó. E ele me chamou para ser aeromoça. E lá, assim, na família alemã, não tem essa assim de você ser maior de idade e aí você pode fazer aquilo que você quer, entendeu? Eu sofri uma pressão muito grande da minha avó. Eu a respeitava porque ela era muito mais velha, né? E todos respeitavam minha avó pela trajetória dela, enfim, ela sofreu muito e eu respeitava a história dela. Essa mesma que é professora de canto. Que foi professora de canto. Ela teve uma vida... Ela cantou com Gabriela Benzazzoni, ela foi uma estrela. Ela foi, como se dizia na época, uma diva. Ela foi uma grande diva na Alemanha, né? Então, eu comecei a trabalhar com o Albino. Conta para gente quem não conhece, conta para quem não conhece, quem foi Albino Pinheiro? Ele foi um grande jornalista. Foi ele que inventou, né, que ele abriu esse formato do 6h30 no Teatro João Caetano. Ah, Lembra? Ele era um grande produtor cultural no Rio de Janeiro. Então, ele foi um dos grandes fundadores da Banda de Ipanema, a famosa Banda de Ipanema.